Bem, estamos aqui com a professora Maria Hilda Baqueiro Paraíso, que é mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia, doutora em História Social pela Universidade de São Paulo, diretora da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal da Bahia, professora titular dessa universidade do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em História, com ênfase em História Indígena, principalmente nos seguintes temas: História Indígena e da Bahia, Etnologia Indígena e Relações Interétnicas. Muito obrigado pelo convite para atender ao sinal aberto. Estamos com uma série de entrevistas por conta desses últimos acontecimentos, a partir do assassinato podemos chamar como esse marco recente, do George Floyd, em Minneapolis, em maio passado, que foi estrangulado por um policial branco. E esse brutal assassinato desencadeou uma série de manifestações, professora, pelo mundo. Inclusive aqui na Europa, em Lisboa já tivemos algum tipo de manifestação, na Inglaterra também tivemos, nos Estados Unidos principalmente, e a gente também quer expandir essa discussão para o Brasil. E queria inicialmente saber como é que a senhora observa essas manifestações que estão ocorrendo justamente nesses países em repúdio a certas figuras históricas, essas representações em estátuas, em homenageando a figura dessas personalidades. E o que é que a senhora tem observado em relação a isso? Bom, eu que agradeço a oportunidade, né? E gostaria de fazer uma reflexão que pensasse exatamente em torno do Brasil, mas que, na verdade, não é um modelo único, é um modelo, vamos dizer, universal. Para bem, a construção dos Estados-nação, né, eles sempre partem de alguns pressupostos básicos. Qual o pressuposto básico? Quem ganha a guerra se torna o senhor, o definidor de como as coisas vão ser, de quem vai ser considerado herói, de que atos, né, auxiliam na construção desse Estado-nação. E temos que lembrar claramente que todo Estado-nação ele se constrói através de processo de inclusão e de exclusão. Então, se busca, vamos dizer, incluir aquelas pessoas que são consideradas brancas, com educação, de preferência educação superior, enfim, com condições econômicas, e se exclui, inclusive, da própria memória, da própria trajetória histórica, aqueles grupos, né, que não são considerados adequados, que não são considerados ajustados ao modelo que o Estado-nação se propôs. Isso tanto ocorre em áreas de conquista, como é o caso, por exemplo, da América, da África, né, da Ásia, que foram duramente colonizados pelos países europeus, como você também, que normalmente a gente esquece, né, também ocorreu na Europa. Ao longo do processo da construção dos Estados-nação europeus, esse tipo de processo também aconteceu. Então, vejamos, por exemplo, vamos considerar duas realidades mais próximas. O 3, né? Portugal. Cadê os árabes? Cadê os judeus? Onde é que eles são representados? Onde é que eles são considerados como personagens tão importantes que mereçam uma estátua? Eu, por exemplo, sou encantado em Lisboa com o Castelo de São Jorge. Mas você, por exemplo, não tem ali nenhuma referência, né, ao que foi feito pelos muros, que é basicamente, no início, a construção do próprio castelo. Né? Você não tem ali uma estátua de um sultão, você não tem... É uma memória, repare bem, que só faz sentido ser revivida para demonstrar a superioridade de quem ganhou a guerra. Se você vai para a Espanha, né, a mesma coisa. Quer dizer, o que você tem, pensando nessa, vamos dizer, nessa forma de estátuas, de modelos desse tipo, né? O que você tem sobre os árabes, né, do sul da Espanha,
que eram, naquele momento, talvez, das sociedades mais cultas, das sociedades mais desenvolvidas em termos científicos. O que aconteceu com os vascos na Espanha e na França? São coisas, vamos dizer assim, que o Estado-nação, primeiro, ele precisa descartar essa memória. Consequentemente, vamos dizer assim, essas pessoas não são dignas de ter um Estado. Elas não devem ser sequer lembradas ou relembradas. Então, quem vai virar estátua? Quem exatamente conseguiu, de uma forma ou de outra, viabilizar a conquista, a dominação, o extermínio, né, em grau elevadíssimo. E isso aí tanto ocorreu na Europa no seu passado, como aconteceu nas áreas conquistadas por todas as, como é que eu posso chamar? Todas as grandes potências europeias. Né? Isso foi construído em cima de um projeto de inclusão, né? Inclusão de alguns e exclusão de outros. Há muitos anos eu li um romance de uma senhora uma americana chamada Pearl S. Buck, né? Sobre a China. Ela nasceu na China, filha de missionários, foi criada na China e tal. Então, ela vai narrar, por exemplo, a guerra do ópio, né? A situação da guerra do ópio, em que a Inglaterra impõe aos chineses consumirem o ópio em troca deles terem acesso ao chá. Quem conseguiu o grande comércio do chá, com certeza será louvado, lembrado, relembrado. Né? As pessoas que morreram na pobreza consumindo ópio e carregando chá, essas não, é um passado que você não quer lembrar. Elas não fazem mais sentido dentro do projeto colonial, do projeto de construção de Estado. Por exemplo, se você observa a primeira Constituição brasileira, ela é muito clara. Quem é cidadão, quem é branco, tem terra e tem renda anual. Quem não é cidadão brasileiro? É brasileiro, mas não é cidadão. O índio. E quem nem é brasileiro, nem é cidadão? O negro. Então, para você construir um modelo de nação, de Estado, né, naturalmente, determinados segmentos, eles não só devem ser excluídos, como eles devem ser esquecidos. Ou então, você reverbera, né, aquelas velhas e horrorosas imagens acerca dos índios bravos, dos negros preguiçosos, incompetentes, dos índios que não queriam nada com a vida. É a construção, é o modelo de construção de Estado-nação que vai, em última instância, definir quem vai virar estátua e quem não vai virar estátua. E então, a senhora... que a gente... Pois não, pode continuar. Não, e eu acho que hoje o que você tem é exatamente o quê? Essas camadas que vão buscando espaço, um mundo que, pelo menos em princípio, a gente acredita que seja um pouco mais democrático, né? Buscando seus espaços, buscando seus heróis e não reconhecendo naquelas figuras que estão ali heróis. Por exemplo, vamos pensar em São Paulo, que você tem o grande monumento aos bandeirantes. Os índios, esses bandeirantes mataram. Eles não contam. O que é que conta? Que eles conquistaram uma área que passa a fazer parte do novo Estado-nação sob o domínio brasileiro, português, né, meio. Então, eu acho que as pessoas, pelo próprio acesso à educação, pelo próprio acesso à informação, né, essas pessoas que a vida, todo processo histórico os discriminou, os abandonou e sempre enalteceu exatamente aqueles que os destruíram, os que jogaram na marginalidade, vão se manifestando através de uma forma que talvez não seja a forma mais adequada, mais civilizada, vamos chamar assim, mas é a expressão de um sentimento de discriminação, afastamento, de enluvamento, né, dos grandes responsáveis pela marginalização desses grupos humanos. E esse modelo, a partir, retornando ao início da pergunta, a partir dessas manifestações recentes,
ele deve ser alterado, deve no sentido de que há essa tendência de revisão histórica. A senhora, pela sua experiência, acha que isso vai realmente fazer que as pessoas repensem, ou que esses marginalizados, esses que foram excluídos ao tempo, eles consigam agora ter um espaço de reconhecimento? Olha, esse movimento, dessa maneira, como ele está se expressando agora, ele é muito novo. Então é muito difícil, né, realmente a gente avaliar se vai ter continuidade, por quanto tempo, etc. Mas se você observar de uma maneira muito clara, por exemplo, com o que aconteceu nos Estados Unidos, você tem uma camada que não é uma camada discriminada de pessoas brancas, pessoas intelectuais, pessoas ricas participando dessa atividade. Isso aponta para que em algum momento, né, em algumas condição e situação, alguma coisa está mudando. Essas pessoas estão ganhando espaço, ganhando voz, né, e dizendo, olha, essa pessoa que está sendo homenageada aqui foi uma pessoa que matou muitas pessoas, que destruiu aldeias, que destruiu quilombos, que destruiu, enfim, o nosso mundo, né, portanto, devem ser homenageadas. Então, pelo que eu vi dos movimentos nos Estados Unidos, o que nós estamos vendo é a incorporação de pessoas que não fazem parte desse grupo discriminado. Né? Isso indica, provavelmente, uma tendência que a gente não sabe até quando iria, mas indica principalmente que as pessoas estão repensando a história, estão repensando a trajetória, o direito desses povos de se expressarem, de terem sua vez, de terem seus heróis, né? Como você ter numa aldeia indígena uma estátua de, vamos dizer, Borba Gato, né? Explicando para o nosso internauta, aquele que assiste, que está junto aqui com o sinal aberto, quem foi Borba Gato? Borba Gato foi um bandeirante, né, português, que desbravou, né, todo o centro do Brasil, que hoje é Mato Grosso, Goiás, né, em direção, enfim, até a Amazônia. E ele é responsável pela eliminação e escravização de uma grande quantidade de índios. E ele é o grande herói, né, paulista. Todo mundo quer descender dele. Como também, curiosamente, aqui na Bahia, né, todo mundo quer ser descendente de Catarina Paraguaçu. É uma coisa muito engraçada. Né? Todas as famílias quatrocentonas baianas, né, querem descender de Catarina. Mas, por exemplo, é como se Catarina fosse um ser solto. Quer dizer, Catarina teve filhos, meios índios, meios brancos, né? Ninguém descende dos filhos, ninguém se refere aos filhos de Catarina. Se refere a Catarina. E se cria um mito em torno de Catarina, né? Estava vendo essa semana mesmo o padre da igreja, né? Falando de Catarina Paraguaçu e cometendo um erro histórico assim, bárbaro, né? Eu disse, Deus do céu. Ou eu vou lá conversar com esse padre, ou eu faço de contas que não ouvi, né? Então você cria, né, as poucas figuras míticas, né, você cria e alimenta. Por quê? Catarina foi a primeira índia que se converteu, que virou cristã, sonhou com Nossa Senhora, construiu uma igreja, né, doou terra para os beneditinos. Ela foge do padrão, né, foge do padrão das demais Catarinas que você tinha vivendo, por exemplo, na Bahia no século XVI. Então, aproximadamente 90 quilômetros aqui do Porto, mais ao norte, em Viana do Castelo, há uma estátua recentemente erguida com o Diogo Álvares Pereira, o Caramuru, e Catarina Paraguaçu. Por falar em estátua, há uma estátua dos dois. Até recentemente estava no centro da cidade, mas foi colocado mais na Praia do Norte, e é essa homenagem, porque o Caramuru teria nascido em Viana do Castelo. Então, teria. Segundo os moradores, os pesquisadores, os investigadores, ele é natural de Viana do Castelo. Ainda
Então, é até interessante, já que estamos falando de estátua. E aí, exatamente em Salvador, que é a primeira capital do Brasil, considerada a cidade mais negra fora da África, e temos as questões do índio também, a gente não vê representações em estátuas dessas figuras, desses excluídos. Eu estava lembrando aqui da estátua que há no centro da cidade do Pedro, do Padre Sardinha, por exemplo. Tem ali, por acaso tem a do Zumbi dos Palmares, mas eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso também. Até na nossa própria cidade não há essas representações. Pois é, né? Porque o projeto, desde o início, foi transformar uma cidade branca, né? E Sardinha é uma figura que eu estou muito interessado em estudar, né? Estou começando a levantar os dados e as informações, e, por exemplo, ele nunca se chamou Sardinha. Ah, é? Não é o nome dele. Então, a descrição, porque a Aparecer constrói a narrativa em função dos interesses daquele momento, claro, né? Então, por exemplo, a narrativa de que o Sardinha teria, não sei se botaram o nome dele Sardinha por causa até da morte dele, né? Que seria um festim, né? Um sacrifício antropofágico. Em termos de estrutura da população indígena, essa hipótese não existiria, porque o ritual antropofágico indígena ele tem um conjunto de regras, né? Então não é o cara que se afoga ou tá para se afogar que você pega lá e come, né? Normalmente o padrão, que é um padrão de reposição do equilíbrio espiritual da população de uma aldeia, quando algum dos seus guerreiros morre em combate, né? É você trazer alguém que vai levar pelo menos um ano, vai casar com uma índia, gerar um filho, que é o que vai restabelecer o equilíbrio. Então, a hipótese de pegou e comeu, que também é dada ao primeiro donatário, né? Que era uma pessoa tão simpática que o apelido era Rusticão, né? Não se aplica quando você conhece a etnografia indígena. Então, só lembrando aqui, o Padre Sardinha, ele estava navegando nas águas ali próximo a Alagoas, né? Isso queria que a senhora falasse um pouquinho para explicar exatamente. Entre Sergipe e Alagoas. Ele teve uma briga, né, com o governador e com os jesuítas, porque ele discordava frontalmente, né, que os jesuítas fizessem adequações ao ritual, as adequações à maneira de fazer as festas, a adequação da doutrina, né, de uma maneira que os índios compreendessem melhor, porque é uma mudança radical de crença, uma mudança radical da maneira de ver o mundo, de interpretar o mundo, né? E ele discordava, então ele resolveu viajar, ir a Roma, denunciar os jesuítas, e naufragou, né, entre Sergipe e Alagoas. Então, a narrativa histórica é a narrativa de que ele foi sacrificado, né, e consumido no ritual antropofágico, o que é totalmente inviável em termos de cultura tupi. Uma pessoa ela tem que passar pelo menos um ano, né? É um orgulho morrer nesse tipo de sacrifício. Essa pessoa, nesse ano que ele vive, ele fica simplesmente amarrado por um cordãozinho no dedo da velha, mais velha da aldeia. Ele não foge porque não quer, né? Então, mas como naquele momento você tem um processo de conquista extremamente violento, e a grande causa justificadora da guerra e da tomada de terras e morte dos índios é exatamente a prática da antropofagia, então a narrativa foi ajustada de uma maneira que justificasse, né, a conquista da área de Alagoas e Sergipe. Então a gente tem que ter muito cuidado com a história que é contada, porque quando você cruza a narrativa com os dados que você conhece etnograficamente, você percebe que há equívocos sem fim, né?
e a morte de Sardinha e a morte do donatário, Francisco Pereira Coutinho, que também é atribuído a um ritual antropofágico, é algo que, dentro da visão de mundo da cultura tupi, não poderia ter ocorrido daquela maneira. Em relação, especificamente, já que estamos falando dos índios, essa conquista brasileira, principal colônia de Portugal, e dentro desse processo que levou mais de 2 séculos de extermínio, e que continua ainda, né? Vamos dizer assim, por que, depois de termos um Dia do Índio no Brasil, que é 19 de abril, mas a gente não tem, né? É uma vaga, é uma pequena, não posso nem dizer se seria uma homenagem, mas temos líderes indígenas, né? Há registro de líderes indígenas, apesar de eles estarem bem escondidos na historiografia oficial. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso e de que forma a gente poderia trazer essa representação simbólica também para que a população, as pessoas conhecessem isso. Vamos começar pelo Dia do Índio. Sim. Né? O Dia do Índio é dia 19 de abril, que é o dia de aniversário do Marechal Rondon. Então não tem nada a ver com os índios. Para os que não são dominantes da história do Brasil, o Marechal Rondon é o criador do Serviço de Proteção aos Índios de Localização dos Trabalhadores Nacionais. Né? Então ele criou o SPI, né? E exatamente o Dia do Índio se transformou no dia do aniversário de Rondon. Então, já é alguma coisa meia escabrosa, né? Desvio, né? Segundo, é uma coisa que me irrita profundamente no Dia do Índio, e eu realmente tenho cortado minhas relações com essa festividade, primeiro, as crianças são pintadas como índios Apache. E a pintura dos índios brasileiros é maravilhosa, é lindíssima, reconhecida no mundo inteiro. Mas os professores nas escolas pintam os meninos tudo de Apache, fica tudo fora do padrão, vamos dizer assim. Ou então você leva um grupo de índios, né, para as crianças conhecerem, levarem comida, levarem roupa, levarem remédios para dar aos índios, coitadinhos, pobrezinhos, né? E os meninos agarram, apalpam para ver se é humano mesmo, se tem carne, se não tem carne. Né? Eu digo que são verdadeiros bichinhos no zoológico. Né? Então, eu tenho profundas ressalvas com relação ao chamado Dia do Índio, porque é tudo menos o Dia do Índio. Segundo, a situação indígena no Brasil sempre foi uma situação bastante oscilante, né, em termos de legislação, em termos de o que fazer com os índios, porém tem um traço em comum, que é a dominação, o enquadramento, a escravização, o uso como mão de obra, mesmo remunerada, mas muito, com preço inferior a todos os outros trabalhadores. E as pessoas esquecem, por exemplo, que Portugal não teria conseguido se estabelecer no Brasil se não fosse ajuda indígena. Por exemplo, os construtores da cidade de Salvador são os índios. Quem escolheu o local? Foram os índios. Né? Quem alimentou os trabalhadores portugueses que estavam ali? Foram os índios. Quando você tem a invasão holandesa, quem expulsa os holandeses da Bahia são os índios. Não são os brancos. Porque, inclusive, a chamada Invencível Armada, quando ela chega, os holandeses já tinham se rendido. Né? E nas documentações flamengas, você encontra constantemente a afirmativa deles, né, de que eles não sabiam guerrear essa guerra, né, que eles chamam de Guerra Brasílica, né, que a gente chamaria hoje de atentados, pequenos atentados aqui e ali. Né? Inclusive, quem mata o próprio comandante das tropas holandesas são os índios. Mas não são eles que são, vamos dizer assim, reconhecidos, não são eles que têm
com os quais se tem uma atitude de respeito, de reconhecimento, nem Portugal tem. Porque naquele momento, né, na União de Coroas, a Espanha retardou ao máximo a tal da Invencível Armada, né? Quem segurou todo o conflito, quem segurou todas as coisas foram os índios. Inclusive a articulação feita fora de Salvador, lá no litoral norte. Em Abrantes, que passa a ser a capital do Brasil. Exatamente. Né? Então, por exemplo, onde é que estão essas figuras? Quem comandou esses índios? Eles mereciam uma estátua, nem que fossem Abrantes? Não tem. Né? Então se louva quem? A Invencível Armada, que a única coisa que fez foi assinar o termo de rendição. Então a história é uma história desses próprios, vamos dizer, personagens discriminados, eles exigem hoje uma reparação e um reconhecimento. Vamos só situar aqui no tempo, a gente está falando do início do século XVII, 1624, quando a Companhia das Índias Ocidentais, hoje da Holanda, eles invadem Salvador, localidades aqui lá na América do Sul, como Pernambuco e também a Bahia, mas em Salvador, na Bahia, eles não conseguem ficam apenas 11 meses por conta justamente dessa resistência indígena, como a senhora disse. Repare que quando eles saem da Bahia, uma das preocupações deles é levar índios para a Holanda, né, que são convertidos ao protestantismo, aprendem a falar holandês, escrevem cartas, e que vão ser os grandes emissários e negociadores na invasão a Pernambuco. Né? Então, eles tinham consciência de que esses índios tinham um papel, uma importância muito grande em qualquer projeto que eles estabelecessem de conquista na colônia portuguesa. Perfeito. Então, não há, parando para analisar, o que você tem de representação que se aproxima, talvez, do índio em Salvador, e a senhora, se eu estiver falando alguma bobagem, a senhora pode me repetir, me corrigir, talvez seria, que aí já seria o chamado brasileiro, a miscigenação, que seria o caboclo, que aí já é uma outra história, que já é na independência do Brasil, que também passa um pouco do que a gente está falando, de formação de Estado-nação, de uma tentativa de ser o brasileiro e não mais o português, né? Acho que isso é interessante também. Sim, porque essa é uma questão que se coloca naquele momento, né? Inclusive com relação à escrita da história do Brasil. Porque até a independência, a história do Brasil, ela, vamos dizer, um capítulo da história de Portugal. Ela estava totalmente atrelada a Portugal. Então, qual é o grande projeto de construção do Estado-nação depois da independência e depois daquelas turbulências do reinado complicado de Dom Pedro I, né? E durante, então, as regências e depois Dom Pedro II, quem é brasileiro? Quer dizer, se você quer romper com Portugal, você não pode escolher um branco. O negro está fora de questão. Então, a imagem que se cria naquele momento é a imagem do índio como sendo o verdadeiro brasileiro, ou o único brasileiro. O que está muito claro, por exemplo, no romance O Guarani, né, de José de Alencar. Embora ele faça uma confusão terrível de etnias, mas ele coloca claramente qual é o projeto. Sobreviverá aquele índio que culturalmente, religiosamente, comportamentalmente se torne um branco, né? Deixa de ser índio, se apaixona por uma mulher branca, casa com uma mulher branca, e simbolicamente todos os portugueses que vivem no entorno morrem numa grande inundação de um rio. Quer dizer, Dom Pedro, por exemplo, II, ele vai usar no seu manto, né, plumas de papagaio e de arara, porque é o momento de você cortar, né, o passado,
Mas repara bem, quando você vai trabalhar esse passado, né, o preconceito, a exclusão indígena, como a exclusão negra, ela se mantém. Por quê? Porque a camada dominante é eminentemente uma camada que vem do colonizador. Então você tem que projetar, o colonizador vem projetar aqueles que, sendo já brasileiros, mas continuam esse projeto colonizador, vamos chamar modernizador, mas extremamente excludente. Desculpa, eu não estou com coronavírus, eu estou gripada. Pois é, e o que é que então, para a gente finalizar também, já agradecendo, professora, pela atenção mais uma vez e por ter atendido o nosso convite, a senhora acha que teremos espaço para essa revisão, pelo menos nesses países, temos aqui na Europa, como a senhora disse, mas é uma realidade diferente desses países colonizados e mais novos, como o Brasil. Acha que já está havendo aí também no Brasil uma mudança de entendimento, um novo olhar para a história? Sem dúvida. Né? A própria história indígena, que é talvez o ramo mais jovem, né, da historiografia tradicional, ela vem exatamente com essa proposta. Ela vem para trazer esse índio na sua real dimensão de ator, né? Seja como resistindo, seja como aceitando, acatando, trabalhando com o colonizador, né? Então, eu vejo que essa coisa tem se modificado, tem se alterado lentamente. Repare, o índio histórico ressurge, mas a perseguição e a discriminação ao índio vivo continua. Nós estamos hoje acontecendo no Brasil coisas absolutamente inacreditáveis com relação aos povos indígenas. Né? Nós temos, com o aval do governo, a invasão de terras indígenas, a queima de aldeias, o assassinato de índios, né? E agora estamos vivendo o drama do coronavírus nas aldeias. Né? Nós já temos vários índios mortos por coronavírus por absoluta falta de assistência. Inclusive, essa semana morreu um dos grandes líderes, né, Paulo Ipacan, né? E muitos outros têm morrido, né? No silêncio. Porque eu sempre digo, mudando, ampliando um pouco o leque, a gente tem muito controle sobre quem morre nas cidades. Mas quem está nos grotões? Né? Quem está nas serras da vida, nos sertões? Essas pessoas estão sendo acompanhadas, elas estão sendo notificadas, elas estão sendo atendidas, elas pelo menos estão sendo registradas? Não. E agora a gente está vivendo aqui na Bahia uma situação genial, né? Que é a seguinte: as famílias de São Paulo que estão com coronavírus estão entrando ilegalmente no estado e se instalando na Bahia, né? Entram com carros, com ônibus, estão reocupando o Nordeste. É uma pena. E trazendo o vírus para essas comunidades dos grotões. É uma pena. Vamos esperar que esse momento passe o quanto antes e que a gente consiga voltar ao velho normal, né? O novo normal, enfim. Mas, mais uma vez, quero agradecer, professora Maria, pela atenção, por abrilhantar esse nosso debate que o Sinal Aberto está promovendo, com outros historiadores também, e esperamos em breve retomar o contato para discutir um pouco mais sobre essa questão da colonização brasileira, especificamente sobre os aspectos que envolvem os índios. É uma parte da história que eu sinto que muitos portugueses, muitos investigadores têm interesse, têm tornado a falar sobre isso, que ainda é uma parte escondida da história, tanto do Brasil como de Portugal. Eu que agradeço, né? E estou à disposição. Acho que faz parte desse reviver ou desse voltar a ver, né,
essas pessoas como seres humanos, com os seus direitos e com seus valores, com suas crenças, né? É muito interessante, né? Estou com uma menina agora mesmo que está fazendo uma tese de doutorado e que ela está trabalhando com as santidades, né? Que é a única visitação do Santo Ofício exatamente para punir índios, né? Aqui na Bahia, em Jaguaripe, né? Então, lentamente essas histórias estão, vamos dizer, vindo à tona e trazendo uma outra imagem dessas pessoas, né? Que são seres humanos que não tiveram muitas vezes a chance de chegar onde nós chegamos por absoluto descaso do Estado brasileiro, por absoluto descaso do Estado português, né? Da discriminação e do desrespeito. E antes que os portugueses briguem comigo, informo que eu sou neta de português e neta de galego. Então, eu também sofri minhas discriminações. Então, tá bom, professora. Mais uma vez, obrigado. Obrigada. E voltaremos a nos falar. Com certeza, Flávio, sempre. Um abraço. Um abraço.